a equipe das empresas de comunicação, os jornalistas estão aqui nos acompanhando, agradecer a equipe do governo, estão aqui com a gente o secretário Pablo, secretário adjunto Natan, o secretário extraordinário Bruno Mirage, o nosso procurador geral do município, Carlos Eduardo, toda a nossa equipe aqui de comunicação e a equipe do gabinete, uma parte de ambas aqui, nos acompanhando. A gente vai fazer um formato diferente hoje de uma live normal, onde eu fico conversando, passando as informações aqui para vocês. Vai ser, eu vou passar algumas informações, explicar algumas questões específicas do momento atual e do decreto, especificamente, que foi publicado ontem e passa a valer a partir de amanhã. Eu vou chamar aqui algumas pessoas que a gente tem uma grande consideração, que podem contribuir muito do ponto de vista de capacidade de crítica, de argumentação e de explicação sobre esse momento. E depois a gente vai abrir para que a gente possa aqui tornar mais explícito aqui, de acordo com as perguntas da imprensa que aqui se faz presente. Então, eu quero desde já aqui, se eventualmente um dos convidados depois que se manifestar tiver que sair, como vai ser talvez um pouco extenso, em virtude das perguntas dos jornalistas e a nossa ideia de poder responder o máximo de perguntas hoje e depois retornar amanhã somente nos meios de comunicação para entrevistas e demais demandas. Então, se depois de se manifestar algum dos nossos convidados tiver um compromisso, tiver que sair, não há nenhum inconveniente, não há nenhum problema. A gente já agradece aqui por disponibilizar esse horário de domingo, dentro de tantas atribuições nesse momento, para estar com a gente. Eu queria desde já, então, agradecer a presença e depois eu passo a palavra, que eu vou apresentar alguns dados da nossa diretora-presidente do Hospital de Clínicas, que já é bastante conhecida da população de Porto Alegre, a Nadine Clausel, que tem toda uma experiência e um trabalho relacionado em áreas de tensão também, como a área de cardiologia, e que vem comunicando com a sociedade muito bem em relação ao momento que a gente vive, e que eu gostaria que desse uma palavrinha depois, apenas para mapear e nos situar da vida real que acontece dentro de um hospital Covid. Idem também o nosso diretor de operações de Santa Casa, o Dr. Oswaldo Balparda, que é administrador e trabalha diretamente com isso em um hospital que não é estatal, mas que presta serviço público, que é uma referência para nós aqui da cidade de Porto Alegre, e está na nossa perspectiva aqui, conforme a necessidade de expansão de leitos de UTI, para ele também se manifestar sobre essa situação. O Grupo Hospitalar Conceição, o superintendente, é o Cláudio Oliveira, diretor-presidente e administrador. É importante aqui, porque o Hospital de Clínicas e o Grupo Hospitalar Conceição são atualmente os nossos dois hospitais aqui de referências para UTI, para a Covid, também falar um pouco da realidade, da perspectiva, de tudo que envolve, né, um atendimento específico no caso de pandemia. E o nosso doutor Fabiano Nagel, que é do CREMERS, que é médico intensivista, que é coordenador do grupo de trabalho do Covid do CREMERS e que é chefe da unidade de gestão de pacientes críticos do Hospital de Clínicas, também para falar uma palavrinha especificamente da visão médica operacional dessa situação específica. Então, depois que eu apresentar aqui, eu peço as considerações de vocês para relatar o dia a dia, para mostrar a visão de vocês sobre isso, e se eventualmente depois tiverem que sair para atender algum outro compromisso, a gente vai aqui entender. Eu já agradeço a disponibilidade de vocês em estarem aqui com a gente. Eu vou tentar fazer uma breve explicação para situar os senhores e a população, e os senhores que eu digo, os jornalistas e a população, em relação ao decreto, em relação ao Covid e demais dados, para que a gente possa sempre manter a mesma linha, as mesmas informações e tentar ficar cada vez mais unidos aqui no enfrentamento desse grande adversário, que é o coronavírus e ninguém mais. Eu acho que a Karine está organizando a apresentação. A Karine é minha assessora direta lá do gabinete, tem mostrado aqui um empenho extraordinário nesse momento aqui, onde a gente tem imensas dificuldades aí, em virtude de muitas pessoas
estarem afastadas por sintomas, né? Então eu quero apresentar aqui para vocês o painel, e quem quiser tocar na tela, ele amplia e fica do tamanho geral da tela. Eu quero apresentar aqui para vocês o painel geral. Ele tem na primeira linha aqui algumas situações específicas do Covid e as outras são mais específicas da questão hospitalar da cidade de Porto Alegre. Ali tem o número de confirmados à esquerda, circulado em vermelho, é sempre um número que a gente acompanha diariamente, ele tem aumentado conforme a gente anunciou há algumas semanas, porque a nossa capacidade de testagem aumentou. O que isso significa? Significa que a gente tem mais conhecimento, né, que a gente pode acompanhar melhor os surtos, a gente pode evitar surtos e tomar as medidas corretas em eventuais surtos, a gente pode entender melhor também regionalmente, setorialmente, a questão do coronavírus na cidade de Porto Alegre, e a gente está avançando nisso. A nossa capacidade de testagem hoje ela é muito grande e ela está adaptada aí à demanda. Eu sempre reitero que em relação à média brasileira, nós estamos com, vamos dizer assim, sendo uma referência, né, em disponibilidade de testagem. Então, o número de confirmados é uma referência, mas não é um fator determinante aí de todas as nossas decisões, justamente pela subtestagem que acontece em quase todo o mundo. O número de óbitos, que chegou, infelizmente, a 66, embora, se a gente comparar com outras capitais brasileiras, a gente ainda tem, se é que pode se dizer, um número melhor, né? Ou seja, a gente tem menos óbitos e menos óbitos proporcionalmente do que uma boa parte das capitais, e ele é um fator que a gente acompanha com tristeza sempre, a gente evitar que tenham óbitos. No entanto, ele é um fator para decisão que, do ponto de vista de ações imediatas, ele já é um número tardio, né? Porque o fato que gerou esse óbito, que foi a contaminação, ele ocorreu em torno de 25, 30 dias atrás, né? Portanto, conforme a gente tem reiterado aqui muitas vezes, e mais adiante eu vou falar um pouquinho, e depois aqueles convidados podem conversar com a gente sobre isso também, o terceiro item sublinhado, ou arredondado, ou circulado de vermelho, é o item que é a nossa referência para grande tomada de decisões, é o item que é o indicador que faz a diferença entre nós termos óbitos, porque pessoas falecem por várias enfermidades, e de nós termos óbitos por não atendimento. Esse, então, é o nosso indicador mestre aqui, nosso indicador referência para a nossa tomada de decisões, que é a capacidade da nossa estrutura de saúde em salvar vidas. O que faz a diferença, segundo as evidências científicas que se tem hoje, na questão do Covid, é disponibilidade de leitos de UTI num tamanho igual ao crescimento de contaminação na cidade. Então, eu acho que o que é importante aqui, que fica evidente desta reafirmação, é leitos de UTI ocupados por pessoas contaminadas, por pessoas confirmadas com Covid e precisam de tratamento intensivo, é um nosso referencial, né? E do outro lado, e aí eu peço que apresente a próxima tela, por favor, Karine, está a circulação. Então, a circulação de pessoas, ela é o que faz circular o vírus. O vírus circula através das pessoas. Quanto menos circulação de pessoas, menos circulação de vírus. E esse é um dos fatores que leva a que as decisões sejam, como regra, direcionadas às questões econômicas. Porque o que mais faz as pessoas se mobilizarem, circularem, terem contato, terem aproximação, em números percentuais, em números populacionais, são as atividades econômicas. Portanto, a ferramenta utilizada como regra no mundo para evitar a circulação do vírus é evitar a circulação de pessoas através das atividades econômicas. As medidas individuais são muito importantes, como a utilização de máscaras, lavar as mãos, utilizar álcool em gel, manter o distanciamento é essencial, né, o distanciamento físico entre as pessoas,
né? Isso é um fator essencial, mas estas medidas elas têm grande efeito quando elas são tomadas de forma populacional e não apenas com esses cuidados e com os protocolos. A circulação das pessoas, muitas vezes o ambiente em si ele é seguro, mas a circulação que ele gera, né, ele efetivamente oferece o risco. Então, só para reafirmar aqui, UTI e circulação de pessoas são os dois grandes aqui indicadores para as tomadas de decisões e para a gente poder salvar vidas na cidade de Porto Alegre. Então, aqui eu quis botar um mapa geral, depois a gente entra na especificidade, se for necessário, né? À direita ali, a gente tem aquele amarelinho claro, um quadrado amarelinho claro, aquilo ali são os empregos formais em Porto Alegre, nós temos quase 700 mil carteiras assinadas, quase 700 mil carteiras assinadas na cidade de Porto Alegre, os serviços são responsáveis por 500 mil carteiras, 74%, aqui entra muito de serviços públicos e serviços essenciais. O segundo é o comércio, com 108 mil carteiras assinadas, e é importante lembrar que o comércio está diretamente ligado não somente ao número de carteiras assinadas, mas o número de pessoas que acabam circulando em virtude do comércio funcionando. A indústria, que tem 5% das carteiras assinadas, construção civil, agronegócio. Então, a gente tem uma ideia do volume de setores, né, de ramos de atividades econômicas que fazem a circulação e a mobilização das pessoas da cidade de Porto Alegre. E a gente volta lá para a esquerda agora, onde tem a primeira coluna, onde está lá o número 1, 2, 3, 3.1, 4, 4.1, eu não sei exatamente se essa divisão foi feita agora, né? 5 e 5.1. Então, autônomos são CPFs, são pessoas que trabalham e têm o recibo e a nota com o seu CPF. O microempreendedor individual, que ele é quase um autônomo, mas ele fez um CNPJ para poder emitir uma nota fiscal e ele tem um faturamento até 81 mil ano. As microempresas, que têm um faturamento de até 366 mil ano, que são 95 mil CNPJs. Se a gente voltar lá no 1, no autônomo, o autônomo ele não tem trabalhadores e ele, como regra, ele gera pouca atividade paralelo ou decorrente da atividade dele, como regra, evidentemente que existem exceções. O microempreendedor individual são 82 mil CNPJs e a gente calcula que uma média de um trabalhador ou menos de um trabalhador por microempreendedor individual. A maioria, na verdade, dos microempreendedores individuais é para se formalizar e ele trabalha vinculado a um outro CNPJ. É para ele receber aqui uma nota fiscal e não ter uma carteira assinada. E depois vem as microempresas, que faturam até 360 mil ano. É importante aqui, microempresas são um faturamento de 30 mil mês. Então, não são grandes empresas, não tem grandes espaços físicos, não tem um volume grande de pessoas trabalhando e não geram variedade nas suas atividades. O quarto, que é EPP, empresa de pequeno porte, já fatura até 4,8 milhões por ano, né? O número 5, que são as demais categorias, e aqui as demais categorias foram aquelas que a gente fechou no último decreto, a gente suspendeu as atividades, e um dos argumentos, por exemplo, dos shoppings é que elas eram lojas âncoras. E acho que esse conceito é importante para finalizar essa lâmina aqui, é importante para o conceito de loja âncora de shopping. Ele é uma loja âncora porque ela é grande, ela tem uma grande variedade e quantidade de produtos, portanto, ela atrai muitas pessoas. Esta capacidade atrativa, que do ponto de vista comercial, econômico, e é muito saudável para o negócio, para a cidade, é a capacidade que, quando a gente quer diminuir a circulação das pessoas, que a gente tem que, de alguma forma, diminuir essa capacidade de atrativa. E daí vem o conceito, então, de pegar este tamanho de empresas e utilizar
como a melhor referência, né, para a gente poder administrar as atividades que geram mais ou menos circulação na cidade. Não é o faturamento da empresa, né, mas é o tamanho da empresa que gera a circulação. Não só pelo número de empregados, de funcionários, que é evidente que uma empresa da categoria 5, né, limitada, SA, tem mais funcionários que as empresas de pequeno porte e mais funcionários que as microempresas, né? Mas mais do que isso, elas têm uma capacidade de atratividade e de gerar o deslocamento das pessoas, a circulação para o mesmo local maior do que as outras. Por isso, esta sempre é uma das nossas referências de tomada de decisão, porque, como eu disse, leitos de UTI e circulação de pessoas, né? Podemos passar para a próxima lâmina. A gente monitora aqui várias situações, até porque nós prestamos serviço de saúde. Os municípios e os municípios que têm gestão plena em todas as áreas e que efetivamente, do tamanho de Porto Alegre, eles administram a saúde como um todo, né, do início ao fim. Portanto, nós temos que ter esses dados e buscar alternativas. Então, independente mesmo do Covid, são dados que se monitora e que servem também como uma referência, né? No caso aqui, a demanda por tendas, né? A gente montou tendas para síndrome respiratórias agudas graves. Quem tem esses sintomas pode ir em 9 tendas espalhadas da cidade para diminuir, né, a demanda neste momento de Covid, neste momento de inverno, a demanda dentro das unidades básicas para diminuir o potencial de contaminação, que ele também é muito influenciado, como todos os senhores sabem aqui, e depois, por favor, me corrijam os colegas que estão aqui da área da saúde, né, pelo volume de pessoas, pelo tempo que essas pessoas ficam, pela proximidade que essas pessoas permanecem, pela ventilação do local. Pode passar a próxima tela. A próxima tela também é de tendas. Essa aqui é uma média diária, e como a gente pode ver, a gente teve aqui um aumento diário da demanda nas tendas, que são para atender síndromes respiratórias agudas graves, que são os sintomas também do Covid, alguns deles. Pode passar adiante. Aqui os atendimentos também por síndromes gripais na atenção primária, e a gente vê que houve um aumento, tem ocorrido um aumento nas últimas semanas e nos últimos dias, né? Pode ver que a semana do dia 15 ao dia 19 foi um pouco mais curta e mesmo assim teve um maior número. Pode passar a próxima. Aqui é o aumento médio diário, né, nas tendas, também teve um aumento da demanda. Pode passar a próxima. Aqui é também uma evolução que se demonstra já aí há mais de um mês e meio aproximadamente. A gente tem uma evolução dos confirmados com Covid dentro do hospital, mas nas enfermarias. São pacientes que não chegaram a necessitar de um tratamento intensivo. Então, isso demonstra que, mesmo que tivesse no início, como sempre tem, quando a gente vai se adaptar a novos registros, a novos formatos de controle, algum lapso de algum prazo do registro, isso é permanente nas últimas semanas e demonstra que a gente tem sim, além de ter aumentado a contaminação, a gente verifica isso, que nas demandas por leitos de enfermaria também tem aumentado. Pode passar, por favor. Mas a gente volta aqui ao nosso principal indicador, que é o indicador de demandas por leitos de UTI. Como a gente tem dito há bastante tempo, o número de leitos em si, ele não é um problema. Os nossos hospitais, a verdade, as nossas prefeituras, os nossos governadores, o Brasil, enfrentam uma demanda de leitos em determinadas épocas. Nós aqui no inverno enfrentamos essa demanda, então nós temos a expertise, temos o conhecimento, o histórico. O que nos preocupa aqui, reitero, não é a demanda, o número de leitos. O que nos preocupa aqui é a velocidade, porque nós estamos falando de uma pandemia.
Então, para aqueles que reiteram aqui no município e no Brasil, dizendo que se nós adquiríssemos leitos, tivéssemos leitos de UTI adquiridos, nós não teríamos que suspender as atividades econômicas, é sempre importante pedir que citem algum país do mundo, alguma cidade que conseguiu enfrentar uma pandemia sem controlar a contaminação. Todos os países que apostaram nesse caminho, né, Itália, Espanha, Inglaterra, Estados Unidos, Coreia, eles erraram. Eles tiveram que enfrentar a circulação do vírus, circulação de pessoas, contaminação, suspender atividades econômicas, porque não há estrutura hospitalar suficiente no mundo para atender uma pandemia descontrolada, ou seja, uma circulação de vírus de forma descontrolada. E a gente percebe que lá no início de abril a gente tinha um crescimento vertiginoso, duplicando o número de leitos, né? E eu vou falar um pouco mais adiante isso, lá em março, abril. E agora a gente percebe que a curva começou a subir novamente. Portanto, a gente conseguiu manter, e sempre entre aspas, sob controle, a demanda de leitos de UTI ou a expansão da contaminação, né, em Porto Alegre, uma velocidade controlável, aceitável dentro das nossas estruturas de atenção de saúde para poder atender, mas a gente chegou num momento onde realmente a gente está no momento de alerta e de cautela. Acho que aí pode passar a próxima lâmina. Aqui demonstra a evolução, né, que a gente tem trabalhado. É o mesmo gráfico anterior. Em vermelho, aquela coluna que sobe, e em amarelo, à direita, são os crescimentos, né, exponenciais da demanda por leitos de UTI. E aqui é mais ou menos, a gente fez aqui uma planilha de acompanhamento da criação de novos leitos ou de disponibilização. Quando a gente fala criar novos leitos, não é construir hospitais de campanha, é ter um leito com equipamentos necessários para ser considerado um leito de tratamento intensivo, né, com EPIs suficientes, que são diferenciadas, né, para a gente fazer o atendimento com segurança dos pacientes de Covid, equipes capacitadas e prontas para isso, medicamentos, tudo isso vai ser melhor explicado, por isso que a UTI é a nossa referência, porque ela tem uma série de atributos em roda, sem as quais ela não funciona, e tem as suas dificuldades de composição, mas que ela já mede, pela sua existência, outras estruturas, né, também que não precisam ser medidas individualmente. Então a gente iniciou lá e as nossas referências são, a gente percebe lá no início, o Grupo Hospitalar Conceição e o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, são os nossos dois hospitais bem estruturados, treinados, equipados e que vão demonstrar aqui que mesmo assim ainda tem as suas dificuldades operacionais, como todo mundo está tendo, e a gente consegue avançar, né, com esse atendimento específico, separado, reservado, até um determinado momento que está se aproximando, e a gente apresenta aqui o monitoramento disso, onde a gente já tem que utilizar as estruturas da Santa Casa, que serão estruturas específicas para isso, e eventualmente depois já avançando em outros leitos, quem sabe no Vila Nova, ou no São Lucas e em outros hospitais da cidade de Porto Alegre, mas aí já em um nível onde a gente está atrapalhando outras atividades. Agora, os gestores vão falar, a gente já atrapalha, né, o Covid já atrapalha o funcionamento, mas a gente está evitando chegar no caos. Pode passar a próxima lâmina. Isso aqui é a lâmina inicial, lá nas nossas primeiras restrições, em março e abril, para quem acha que nós nos precipitamos nas restrições, se nós não tivéssemos feito aquelas restrições iniciais, no dia 6 de abril, nós já estaríamos num cenário pior, ou seja, um mês depois do primeiro caso de coronavírus em Porto Alegre, né, e menos de um mês do primeiro óbito do coronavírus em Porto Alegre, nós já teríamos lá no dia 6 de abril, né, os nossos leitos de UTI muito mais estressados, ocupados, do que nós temos hoje na cidade de Porto Alegre. Portanto,
a medida, nos parece, né, foi necessária, na medida correta, no tamanho correto e na hora correta. E depois nos gerou, pode passar o segundo slide em relação a isso. Esse sistema aqui foi desenvolvido pelo Dr. Márcio, nosso colega da prefeitura, e foi, então, depois lá nós tivemos, durante 2 meses, uma estabilidade, um chamado achatamento da curva, o que nos permitiu fazer várias liberações das atividades econômicas. Eu acho que é sempre importante frisar isso aqui para as pessoas entenderem e todos nós aqui, porto-alegrenses, estarmos nivelados de conhecimento e dos porquês das decisões e já podendo entender como vai ser o futuro da nossa cidade e do mundo inteiro. Então, chegamos naquele achatamento que nos deu uma certa segurança, o conforto de ampliar as atividades econômicas. E a próxima, por favor. A próxima lâmina. E aqui a gente faz, então, a partir dessas próximas lâminas, são projeções, as projeções que nos levaram a tomar as decisões das últimas semanas e a decisão de ontem, que foi publicada ontem, essa madrugada, e que vale a partir da semana que vem. Nós temos aqui, se a gente pegar do dia 6 desse mês, do dia 2 desse mês, no dia 2 desse mês, fecha em torno de 15 dias do penúltimo decreto, né? O 12 dias do decreto do dia 20 de maio, que ampliou bastante as atividades econômicas na cidade de Porto Alegre. Nesse íntere do dia 2 até aqui, a gente iniciou algumas restrições, mas que não nos pareceram suficientes e não seriam para mudar essa trajetória, mas não mudaram o volume de circulação de pessoas da cidade de Porto Alegre, de acordo com o monitoramento de celulares, de aplicativos de celulares e principalmente do nosso transporte de veículos, transporte público e do número de veículos circulando na cidade de Porto Alegre. Então, nós tivemos uma variação aí de 123%. Aqui tem um prazo dias entre as datas de 19 dias, uma projeção de 19 dias, de quase 3 semanas, que nos aponta aí um tempo de dobra de 16 dias. Tempo de dobra de 16 dias quer dizer que nós temos hoje 94, vamos arredondar aqui para 100 leitos. Isso quer dizer que nós teremos, daqui a 15 dias, no dia 5 do mês que vem, 200 leitos ocupados, né? E no dia 20 do mês que vem, 400 leitos ocupados, o que é absolutamente insuportável, não pelo número de leitos ser grande ou pequeno, nós estamos bem atendidos proporcionalmente de leitos de perspectiva de crescimento, mas porque um crescimento exponencial de uma pandemia ninguém suporta. Pode passar o próximo, por favor? A gente trocou aqui as datas de projeção, né, e pegamos aqui 6 dias, então isso eleva para o dia 8, né, o tempo de dobra, fica em 23 dias, que também não é um tempo de dobra confortável, né, se a gente pegar essa variação, esse espaço aqui. Pode passar a próxima projeção. E a próxima projeção, a gente pegou os 3 dias no sinal de alerta, e aí o sinal de alerta também é grave, né? A gente pega 3 ou 4 dias, sempre prazos, para fazer essa projeção, para que a gente possa ter mais dados, né? Isso é uma projeção matemática, estatística. Aqui, neste gráfico, não tem nenhuma ideia, não tem nenhuma suposição, não tem nenhum valor conceitual pessoal de alguém, não tem nenhum estudo sem ser referência. Isso aqui é uma projeção estatística matemática de crescimento. Nós não podemos alterar, a não ser o prazo de cálculo. Mas se a gente pegar da linha mestra aqui de hoje, olhar para trás, são fatos. E é baseado nesses fatos que se faz uma projeção estatística e matemática sem nenhuma outra variável, onde eu possa manipular a variável para eu dizer, ou o gestor aqui, eventual, do gráfico, estipular, né, que ele acha que o crescimento é maior ou menor, ou que ele acha que a contaminação é maior ou menor. Os dados aqui são fatos calculados de uma forma matemática. Pode passar, então, o próximo slide. Então, a gente fez essa projeção, e essa projeção nos levou a tomar essa decisão. Nós queremos dizer aqui apenas que um sinal de alerta. Se os senhores olharem aqui, tem
4 municípios que nos chamam aqui. Isso não é, de maneira nenhuma, querer se intrometer. Os prefeitos conhecem muito melhor a realidade dos seus municípios do que qualquer um, mas nós queremos apenas conversar para trocar experiências, porque a gente entende que Alvorada, Viamão, Guaíba e Novo Hamburgo apresentam não só nos números, né, 7, 5, 5 e 5, números absolutos, até porque, por exemplo, Novo Hamburgo tem hospital próprio, não sei se Alvorada, Viamão e Guaíba tem leitos próprios, mas chama atenção que eles vieram aqui para Porto Alegre e que compõem um percentual elevado, eles somados ali, eles têm 22 leitos, enquanto Porto Alegre tem 31 leitos ocupados. Porto Alegre sempre atendeu o interior e sempre foi 50%, tanto nas UTIs como em alta complexidade, sempre 50% ou 60% da nossa capacidade da capital sempre foi destinada a outros municípios. Nós mantemos este percentual que varia, às vezes de um dia para o outro e às vezes de uma semana para outra. Ele vai a 40, 45, 50, 45. Então, isso não é aqui nenhuma crítica destrutiva, é apenas uma troca de informações com esses prefeitos e com a cidade de Porto Alegre. E, enfim, acho que acabou a apresentação. Né, Karine? Não sei se tem mais alguma lâmina para ser apresentada. Então, acabou a apresentação. Eu sei que foi um pouco extensa, mas eu acho que era importante porque a gente está vendo aí grandes mobilizações muito mais ideológicas, partidárias, eleitorais e de opiniões e de notícias de internet. Eu achei muito importante trazer aqui fatos, dados, né, projeções matemáticas e estatísticas, onde não há espaço aqui para que a gente possa divergir do fato. A gente pode ter uma outra interpretação, baseada, evidentemente, em uma outra análise. E eu queria, então, aqui convidar, já pedindo desculpas aqui pela demora toda, a Nadine, para que ela possa relatar aqui um pouco, Nadine, dessa vivência diária aqui. E eu fico muito feliz, Nadine, de nesse momento de pandemia, a nossa cidade de Porto Alegre, o nosso estado e o Brasil como um todo, a área médica como um todo, te ter como presidente do Hospital de Clínicas aqui de Porto Alegre. Muito obrigada, prefeito. Realmente, eu acho que é um momento histórico e, enfim, coube a nossa geração enfrentar essa pandemia e coube ao Hospital de Clínicas, juntamente com o Hospital Conceição, serem as grandes portas para acolher os pacientes graves dessa pandemia. E a realidade dentro do Hospital de Clínicas é uma realidade de muito comprometimento. A gente sabe, né, a missão que tem que ser cumprida, como um hospital público, como um hospital acadêmico, hospital da universidade, não é? As aulas todas suspensas já desde março. Isso muda um pouco o funcionamento do hospital, numa das suas missões, e se foca de uma maneira muito forte no cuidado a esses pacientes que são muito, muito, muito graves. É importante, acho que as pessoas talvez não consigam visualizar, né, o que significa quando a gente fala em números de leitos e números de casos, o que está por trás disso, do ponto de vista do cuidado, da demanda, do envolvimento das equipes. Sim, o Hospital de Clínicas é um hospital grande, sim, o Hospital de Clínicas acabou de completar uma obra muito grande de novas áreas de UTIs, mas nada prepara realmente para as demandas e a complexidade desses pacientes. Eu acho que isso tem que ficar muito claro. É muito clara a relação quase que direta, linear com a circulação na cidade. E nas últimas 2, 3 semanas, nós vínhamos nos preparando com mais intensidade para contratar os profissionais, uma vez que a parte de área física do Clínicas, essa não é o maior problema, como eu disse, né, aquela obra maravilhosa ali na esquina da Ramiro com a Protásio, que nós vimos, né, ser completada, e vem para realmente servir a população, mas o ponto aqui é conseguir contratar a quantidade de profissionais necessários para cuidar desses pacientes, que, como eu fico reiterando e todo o tempo, são pacientes que demandam muito, são pacientes de terapia intensiva, são pacientes que precisam de ventilação mecânica prolongada, são pacientes que precisam de hemodiálise,
Então, as vagas que foram liberadas, que nós estamos aceleradamente contratando os profissionais, as pessoas entram no hospital no meio dessa pandemia sem experiência e precisam ser capacitadas para poder minimamente atuar frente a esses pacientes. E o outro lado, que é pouco falado, mas eu acho que talvez não é importante salientar, o número de profissionais que vão saindo fora da linha de combate porque se contaminam. Se contaminam onde? Principalmente na comunidade. Contrariamente ao que pode se fazer crer, as maiores contaminações, os nexos causais dos profissionais, os surtos que têm acontecido no clínicas e têm acontecido também nos outros hospitais, isso advém da comunidade, dos nossos convívios sociais e familiares. Então, aqui, prefeito, eu acho que a chamada, e às vezes a gente passa por chato, né, e passa por ser, né, que a gente não enxerga todas as dinâmicas econômicas, sociais, pessoais, familiares. Sim, todos nós estamos confinados desde março, desde o dia 16 de março, né? Cada um de nós com seus afastamentos pessoais e também as questões profissionais. Mas isso faz uma tremenda diferença para até os nossos profissionais, não é? Que vão depois vir para dentro do hospital. Então, nós temos muitas equipes que são afastadas, né? Agora, nas últimas 48 horas, tivemos que fechar a nossa área crítica da cardiologia intensiva e do pós-operatório cirurgia cardíaca, porque mais da metade da equipe testou positivo para o Covid, né? Graças a Deus, testaram positivos, vão para casa, nenhum deles doente, mas, de qualquer maneira, no mínimo 2 semanas fora de combate. Então, ter o leito pronto significa equipe pronta para cuidar. Então, a gente já vem sinalizando que esse aumento de consultas que a gente viu nos postos, acho que essa apresentação ela é muito didática, mostra claramente ali o aumento de atendimentos, né? Isso ia refletir no hospital. E refletindo no hospital, reflete na UTI, que é o grande temor de todos, porque é um consumo de tempo de recurso humano e de complexidade meio imprevisível. O paciente não fica lá 5, 6 dias na UTI, 4 dias do infarto, né? Ou uma semana de um AVC. E o outro ponto que eu gosto sempre de salientar, quando a gente tem a oportunidade de conversar, é a quantidade de pacientes não Covid que acaba tendo o seu atendimento restrito na rede hospitalar. Ou porque os pacientes têm medo, né? Ou porque os hospitais têm que botar o pé no freio para poder se preparar, e o Clínicas botou o pé no freio, as consultas foram reduzidas em 60% aproximadamente, bloco cirúrgico reduzido, ou seja, existe uma conta muito alta a ser paga por todos nós, pela comunidade, do não atendimento, da cirurgia que não é feita no momento apropriado, da cirurgia oncológica que a gente tenta manter, porque o paciente com câncer, ele conta os minutos e os dias para ter o seu tumor removido. E aí um bloco cirúrgico que fica funcionando a 20%, 30%, porque ele precisa ter espaço na sua capacidade operacional no hospital, acaba prejudicando os transplantes praticamente abolidos. E não é só em Porto Alegre, é no mundo inteiro. Então, o que nós estamos vivendo aqui, e aí vem a questão sazonal, né? Nos pega no inverno, aquilo que a gente viu acontecer, né, na Europa e, né, nos Estados Unidos, né, mais ali no inverno e início da primavera, e nos pega as nossas síndromes respiratórias agudas, que cronicamente é um momento difícil, e aqui potencializado numa potência nunca vista, né? Então, prefeito, é uma oportunidade importante da gente dialogar, mais uma vez colocar o Hospital de Clínicas absolutamente comprometido, né, com o nosso atendimento à comunidade porto-alegrense e gaúcha, como o senhor disse, nossos pacientes também, mais ou menos metade deles são de fora de Porto Alegre, acolhendo as famílias, fazendo a mediação psicológica e emocional dos nossos colaboradores, porque isso, cada um que fica positivo para o Covid é um peso na equipe. Tudo isso está sendo tomado conta, vamos em frente, mas nós precisamos muito que cada um de nós faça a sua parte, ficando em casa, restringindo a movimentação, usando o álcool, se distanciando e usando a máscara. A gente brinca, eu acho que já tem gente até tomando banho de máscara. Tá bem, toma banho de máscara, não tem problema. E vamos em frente, eu acho que a gente tem aí, esperamos que essa medida ela seja uma medida efetiva, porque a gente acompanha esses últimos gráficos, é muito claro, né, a equação da reta,
Então, a gente entende que tem que segurar aquela inclinação para dar tempo de a gente se preparar um pouquinho melhor e não ter tanto efeito no paciente não COVID que está sofrendo sem atendimento adequado. Obrigado, Nadine, pela atenção. E se eventualmente aqui no meio da conversa tu achar importante trazer mais uma outra contribuição aí, fica à vontade. Eu vou convidar também o nosso superintendente diretor-presidente do Grupo Hospitalar Conceição, Cláudio Oliveira. Cláudio, por favor, se tu puder trazer aí o Grupo Hospitalar Conceição, é uma estrutura que tem uma visão absolutamente privilegiada aí da saúde pública, não só em Porto Alegre, mas do estado como um todo, e da realidade dos nossos habitantes aqui, dos nossos gaúchos, e das realidades, às vezes, mais difíceis. Então, Cláudio, por favor. Muito boa tarde, prefeito. Muito boa tarde a todos que estão nessa coletiva. E quero trazer, assim como a professora Nadine bem colocou, nós estamos trabalhando desde janeiro com esta pandemia. Nós começamos em janeiro com as nossas equipes técnicas fazendo um protocolo próprio para atendimento desses pacientes da Covid. E em fevereiro fizemos os treinamentos. E em março ela já estava aí, né? Nós tivemos, então, um pouco de tempo para conseguir nos planejar. As nossas medidas quanto à compra de medicamentos que a nossa UTI poderia utilizar foram todas tomadas durante esse período. Então, nós não fomos pegos de surpresa. Nós conseguimos, em março, a autorização da SESP, que é uma secretaria que coordena as estatais federais, assim como clínicas também conseguiu, a autorização para a contratação de temporários. Isso também, a mão de obra é fundamental nesse momento, visto que no mês de março nós percebemos que nós tínhamos quase 1.000 funcionários afastados pelos mais diversos motivos. Ainda não tinham pacientes confirmados com a Covid, mas muitos estavam buscando afastamento. Então, é uma engenharia, um trabalho muito intenso que nós estamos lá no Grupo Hospitalar Conceição. Nós criamos fluxos na nossa UPA, porque além do nosso hospital Nossa Senhora da Conceição, nós temos a UPA da Zona Norte, que recebe muitos pacientes. Temos 12 unidades básicas de saúde, também na Zona Norte, que tiveram um papel fundamental, acredito, prefeito, no nosso município. E, com isso, nós montamos uma central de triagem próximo ao Hospital Nossa Senhora da Conceição, somente para atender pacientes com síndromes gripais, com síndromes respiratórias. E já foram mais de 4.500 atendimentos nessa central de triagem. E os nossos números de hoje, né, como ontem saiu um jornal de grande circulação, nós estamos hoje com 27 pacientes internados na nossa UTI Covid, que são 29 leitos, e temos hoje no nosso hospital Nossa Senhora da Conceição, temos 56 pacientes confirmados. Só destes 56, só 27 necessitam de UTI. E 11 pacientes suspeitos. Então, hoje nós temos 67 pacientes internados. Então, esse é o nosso panorama. Nós estamos com um gabinete de gerenciamento de crise que tem reuniões diárias, que nós estamos monitorando esses números. E o nosso papel é o enfrentamento desta pandemia e um apoio a toda essa rede, como o senhor colocou, que o Clínicas e o Conceição hoje norteiam esse atendimento, mas existem outros hospitais que poderão também se ombrear conosco e começar a serem utilizados também. Obrigado, Cláudio. Eu acho que o Oswaldo da Santa Casa, que é uma próxima etapa, conforme aumentar a demanda por leitos de UTI, que é a Santa Casa, que é uma parceira, uma referência aqui na cidade de Porto Alegre, e para nós, aí no avanço das contratualizações,
também tem sido uma experiência muito boa trabalhar com a Santa Casa, com altíssimo nível de profissionalismo. Queria que o Osvaldo também comentasse um pouquinho aqui do que acontece dentro da operação da Santa Casa quando a gente avançar nos leitos, que a Santa Casa está preparada para receber, né, para receber essa demanda da prefeitura, e o que ela vai ter que fazer para isso, né, o que envolve essa operação entrar aí em funcionamento. Perfeito. Boa tarde, prefeito Marquesan. Boa tarde, demais participantes desta reunião. A Santa Casa, desde o princípio, com a pandemia, entendeu, e até por contato com a prefeitura, que o seu papel inicial neste processo era manter o atendimento SUS no máximo de nível possível, com o maior volume possível, até que ela fosse chamada para integrar o esforço, vamos dizer assim, o esforço para os pacientes COVID. E ela tem feito isso. Mesmo com as reduções de circulação, mesmo com os decretos permitindo que as contratualizações pudessem ser pagas pela média, a flexibilização de metas, a Santa Casa, neste período, tem feito de 85% a 90% da sua contratualização do seu plano operativo. E esse tem sido o papel dela na saúde da população de Porto Alegre, região, e da população gaúcha como um todo, prefeito. Neste período, agora há pouco eu vi a professora Nadine dizendo que, por exemplo, os transplantes sequer puderam acontecer. No mês passado, em maio, a Santa Casa fez 42 transplantes, mesmo em um período de pandemia. Veja que isso é um esforço total dos nossos profissionais, dos protocolos que a gente montou, e especialmente pelo fato de nós termos conseguido isolar o atendimento COVID em um dos hospitais do complexo, que nos permitiu continuar fazendo o volume de assistência que a gente vem prestando desde então, entendendo, evidentemente, que isso é importante para as demais causas da saúde da população. Bom, prefeito Marquesan, a Santa Casa, no momento, ela pode dispor de uma UTI no Pavilhão Pereira Filho, que dispõe de 14 leitos, ela pode estar sendo colocada à disposição do atendimento dos pacientes COVID. Lembrando que essa UTI hoje já tem 11 pacientes internados. Destes pacientes, 6 são confirmados COVID, pacientes SUS e não SUS, que a gente não, mesmo os pacientes SUS que nós não conseguimos transferir para os leitos de referência, mas então eles já estão sendo atendidos. E em unidades de internação, nós temos hoje 29 pacientes entre confirmados e suspeitos, 15 confirmados, 14 suspeitos ainda dependendo de confirmação, ou seja, a Santa Casa, mesmo fazendo o que tem feito, ela também tem atendido a demanda de paciente COVID. Evidentemente que a gente sabia que a Santa Casa poderia ser chamada num segundo momento para integrar essa força-tarefa, para integrar esse volume de atendimento e se preparou para isso, prefeito. A Santa Casa teve apoio da comunidade gaúcha no início deste processo, inclusive fez doações extremamente importantes para que a gente pudesse se estruturar. Dinheiro da sociedade civil organizada que foi emprestado, que foi alcançado à Santa Casa para que a gente pudesse se organizar. E nesse ponto a gente pode, de imediato, disponibilizar esses 14 leitos que estão hoje no Pavilhão Pereira Filho, e até o final de junho, até o dia 30 de junho, a gente pode disponibilizar mais 10 leitos de UTI. Na segunda quinzena de julho, se ainda for necessário, nós temos condições de disponibilizar para o sistema mais 23 leitos de UTI, prefeito. Se depois disso tudo ainda for necessário mais leitos, nós podemos sim reorganizar o nosso Hospital Santa Clara, que é o maior hospital do nosso complexo, para disponibilizar outros 33 leitos de UTI. O que é importante a gente poder colocar, e eu acho que é fácil de ser compreendido neste momento? Com este movimento, a Santa Casa, evidentemente, não conseguirá entregar o volume de atendimentos não Covid que vem entregando. Isso automaticamente vai ter um impacto nas demais patologias, nos demais atendimentos que a Santa Casa faz. Ela não está crescendo, ela não ganhou um hospital a mais, ela vai dispor dos leitos que ela tem para um novo tipo de atendimento e o fará, prefeito. Nós temos pessoas qualificadas, treinadas, protocolos prontos para isso. Então, esse é um dos primeiros pontos que a gente tem que dizer. E o segundo é que, ao entrar nesse processo, nós já entramos com uma demanda de leitos que hoje, de pacientes COVID, que hoje já está dentro da Santa Casa,
e que está contando sim na estatística, mas na estatística de contaminados, mas não está nos leitos Covid que estão comprometidos na cidade até aqui. Mas a Santa Casa não vai fugir da sua responsabilidade de atender a população gaúcha, de estar junto da prefeitura em todo esse momento e de não medir esforços para fazer as melhores entregas ao longo deste processo. Pode contar conosco e nós estaremos comprometidos com esses volumes de leitos que nós colocamos. Obrigado, Oswaldo. Acho que é importante aqui, esses 3 grandes hospitais aqui, nesse momento aqui, deixarem de alguma forma a sociedade num sinal de alerta, num sinal de cautela, de que a gente está tomando as medidas que toda a estrutura médica aqui da cidade, todo o corpo de saúde mais elevado da cidade entende que estamos no caminho correto, e também oferecendo aqui a segurança de que as estruturas necessárias para o atendimento da população estão preparadas para esse momento aqui, que é um momento que talvez permaneça, né, ou volte por 1, 2, 3, 4, 5 meses, de acordo com que a saúde, né, a ciência avançar no mundo inteiro. Eu queria aqui, por último, convidar o Fabiano Nagel, o Fabiano do Cremers. Ele é um médico intensivista, ele é do coordenador do grupo de trabalho do Covid, do Cremers, e é chefe da unidade de gestão de pacientes críticos do Hospital de Clínicas. Médico intensivista, aí me corrige depois, Fabiano, é o médico que está lá na unidade de tratamento intensivo, e tem toda a sua formação, sua preparação para esse momento, que é o momento que vai ter, que nós todos estamos angustiados em relação a esse momento, para ter profissionais qualificados como tu, para fazer esse atendimento. É importante lembrar, e aqui me corrige aí, Fabiano, o Pablo e o Natan, que o nosso João Marcelo, que é o coordenador da área hospitalar aqui da Secretaria Municipal, ele é do Clínicas e é do Conceição, e ele faz essa gestão aqui, formado em gestão hospitalar, formado em gestão pública, mestrado na área da saúde, que faz essa relação aí com todos os hospitais, ou que ele trabalha ou que ele já trabalhou. Então, a nossa relação com a estrutura hospitalar é de altíssimo nível e muito competente. Eu queria ver aí a visão do Fabiano aí, da vida real dentro das estruturas hospitalares e por que são importantes medidas para evitar esse caos. Boa tarde, prefeito. Boa tarde a todos os presentes aqui. Como os prezados que me antecederam já destacaram muito bem, isso é um problema real. Pessoas que atuam em outras áreas da sociedade talvez não vejam tão bem o problema, mas eles começam a enxergar quando um conhecido, quando um amigo ou quando um ente querido é afetado. E essa é uma doença que não apresenta discriminação. Ela afeta jovens, afeta idosos, afeta pessoas saudáveis e pessoas doentes ou com condições que fragilizem a sua saúde. Esses pacientes, quando precisam de cuidados intensivos, ou seja, vão para a UTI, eles se apresentam de uma forma muitíssimo grave. Eles apresentam o que nós chamamos de falência de múltiplos órgãos, falência dos pulmões, falência do coração e da circulação, falência dos rins e assim por diante. E eles necessitam um grau de especialização muito alto para que eles tenham uma chance de retornar para suas vidas e para suas famílias. E aqui eu destaco um ponto muito importante, as mídias talvez tenham distorcido isso, não basta ter equipamento. Felizmente, nos locais onde eu atuo, equipamento não é problema. Equipamento não salva a vida de ninguém. O que salva a vida dos doentes são equipamentos adequados e uma equipe multidisciplinar altamente capacitada para atender esses pacientes. Também, como foi dito já, esses profissionais altamente capacitados também adoecem e precisam se afastar da atividade. Nesse momento, a UTI Covid do Hospital de Clínicas tem uma taxa de ocupação de 87%. E a UTI não Covid do Hospital de Clínicas tem uma taxa de ocupação um pouquinho acima de 90%, porque todas as demais doenças, elas não cessam, elas continuam existindo. É importante frisar nesse contexto que a mortalidade dos pacientes críticos da UTI Covid do Hospital de Clínicas gira em torno de 17%. A mortalidade nas séries publicadas da ciência atual, que vem crescendo dia a dia, mostram taxas de mortalidade hospitalar que são 2, 3 vezes maior do que essa.
Então, nós conseguimos um desempenho que é favorável, mas é claro, o grande esforço de toda a equipe é extremamente desgastante, exige um sacrifício pessoal cuidar desses doentes e nós todos estamos dispostos a fazer esse sacrifício. Do ponto de vista do CREMERS, nós estamos atuando precocemente, de uma forma até de vanguarda, desde o início da crise dessa pandemia, dando suporte para os médicos do ponto de vista técnico, do ponto de vista ético, para aqueles que enfrentam situações difíceis no manejo desses pacientes. O CREMERS, ele defende a medicina. Como médicos, nós devemos zelar pela saúde dos nossos pacientes e pela manutenção da sua saúde. Eles adoecem, nós temos que tratá-los. Como nós temos uma limitação, como já bem dito aqui, da capacidade de expansão de leitos críticos, as medidas que estão sendo tomadas, elas são duras, isso não está em questionamento, mas elas são necessárias. Eu vou aqui parafrasear um paciente que eu atendi recentemente, senhor de menos de 60 anos, que já não conseguia mais respirar sozinho. Quando eu conversei com ele e expliquei que ele precisaria ser intubado para que ele não tivesse risco de morte, ele chorou e me disse: eu não imaginava que isso era tão sério, se referindo ao que circula na mídia, de certa forma minimizando a gravidade da situação. Então, nesse momento, nós todos temos que nos unir para superar tudo isso e deixar o menor número de pessoas para trás. Queria agradecer o depoimento aqui do Fabiano e dos demais aí gestores públicos, gestores da saúde aí que se manifestaram, e agradecer. Eu convidei vocês aqui pela vivência que vocês têm, pela capacidade técnica e pela visão humana dessa situação e por todo o empenho que vocês estão fazendo aqui para que a gente possa manter a cidade de Porto Alegre sempre dando muita atenção aqui para aquilo que é o motivo da vida de vocês, né? Que é foco na vida aqui dos nossos conterrâneos. Então, obrigado pelo trabalho que vocês têm feito, em nome de vocês aí, a todos aqueles que estão na linha de frente desse momento aí, vendo o paciente lhe buscando aí de se recuperar, e estão conseguindo muito sucesso aí, e nos dão essa tranquilidade de que nós todos porto-alegrenses aqui estamos em boas mãos. E se eventualmente precisarmos, chegarmos no momento de precisarmos de uma atenção mais intensiva, não seremos mais um número, seremos tratados aí como seres humanos, como vocês têm tratado todos os pacientes que passam pelas instituições de vocês, que sirva aí de exemplo enquanto seres humanos para as pessoas e enquanto profissionais, cada um na sua área, muito especialmente na saúde. Então, a minha homenagem a todos vocês e a todos aqueles que estão de alguma forma na saúde e em outras áreas, buscando aí que a gente mantenha o equilíbrio e que as nossas vidas sejam o menos afetadas, né, e que todos saiamos desse desafio com vidas. Eu acho que a gente tem feito um trabalho aí com muito sucesso. Quando eu falo a gente, muito mais vocês do que eu, muito mais a minha equipe da saúde, muito mais a equipe dos hospitais e todas as outras estruturas municipais e da cidade envolvidas nisso. Então, registro minha homenagem. Por justiça aqui, eu preciso dizer do Márcio da Silveira Rodrigues, que é o nosso colega, que fez aquele planejamento aqui, aquela projeção, que é a nossa referência. O Márcio, ele é médico, mas ele também é graduado em Ciências da Computação, ambas as faculdades lá por Pelotas, né? E fez residência na área de emergência, em vários hospitais, inclusive pela escola de Harvard lá em Boston. Então, eu quero dar a garantia aqui que nós estamos extremamente bem acompanhados aqui, além dessa estrutura hospitalar que antes falou, bem acompanhados pela nossa equipe, como eu falei antes, do João Marcelo também. Preciso fazer referência ao Pablo, que é um cara que está lá na vivência diária, né? O Pablo, durante 1 ano e meio, atendeu nas unidades básicas de saúde de Porto Alegre, para a gente poder cumprir a palavra aqui. E quando faltava médico, das 6 às 10 da noite, ele estava lá. Em vez de ir para casa, ele ia para lá. E ele e o Natan, aliás, médicos de família. Nós temos na saúde municipal uma equipe direcionada para a medicina da família, que é a nossa principal
aqui, principal vinculação da atuação de um município. E sem falar no Natan, que eu sempre reitero aqui que as coisas não acontecem por acaso, né? O Natan é doutor em epidemiologia, nesse momento aqui muito útil a tua formação. Muito obrigado por ter investido nessa área, hein, Natan? A gente está Hoje, prefeito. Pô, Natan, olha aí, eu não sabia dessa. Eu falei várias vezes com o Natan na madrugada e na manhã de hoje. Então, meus parabéns aqui, Natan, que essa tua data de renascimento, de comemoração de vida aí, seja uma mensagem também de esperança e de superação para todos nós aqui, para tua família, para teus filhinhos pequenininhos ali, que é um doce de criança lindo, né? Mas que sirva de esperança aqui para todos os porto-alegrenses, que nós vamos passar por sacrifícios juntos, né? E vamos superar isso com base aí em evidências científicas. Então, eu já falei demais aqui, acho que é o momento da gente abrir para algumas perguntas. O Pablo e o Natan me assessoram se precisar, o Carlos Eduardo e o Bruno Miragem também, mas eu gostaria de responder diretamente aqui, assumindo as responsabilidades aqui, por ter definido que as nossas orientações e decisões sempre vão ser conversadas com todos os agentes dessa área, mas principalmente baseadas em evidências científicas, buscando aqui a menor penalidade e o menor sacrifício em todos os sentidos dos porto-alegrenses para superar essa dificuldade. Então, eu vou aqui iniciar pelas questões que tem aqui. A Gabriela Plentes, da Rádio Band News, pelo visto, ela já fez um compilado de todas as perguntas que os jornalistas vão fazer. Ela pergunta primeiro em relação às multas previstas, e eu vou pedir, aqui eu pedi para o pessoal publicar, as multas não estão previstas no decreto, Gabriela, as multas estão previstas no Código Municipal de Saúde, por lei, né? Então, as multas são em UFIRs, né? E são calculadas de uma UFIR até 2.000 UFIRs. Então, todas as multas previstas aqui que se referem à área da saúde estão previstas já na lei, não é o nosso decreto que está prevendo. Existe um descompasso em relação às restrições impostas pela bandeira vermelha do distanciamento controlado. Qual o embasamento para as alterações, as medidas previstas pelo governo estadual? É importante salientar que não há alteração das medidas do governo. Existem as medidas do governo estadual, que são referência para todo o estado do Rio Grande do Sul, e eu acho muito importante isso, de uma conceituação de comunicação, de engajamento e de oportunidade para os prefeitos extraordinária, inclusive deles argumentarem que talvez aquela bandeira ou aquelas ações não sejam adequadas para o seu município, pela sua competência municipal específica, de conhecimento específico do que acontece lá. No entanto, é importante dizer que aqui não há divergência, como o que apareceu até agora, em relação a bandeiras ou a gravidade ao momento de cautela, né? Nós, aliás, sempre fomos, como regra, mais cautelosos, especificamente com a questão de Porto Alegre, do que o governo do estado em relação especificamente a Porto Alegre, porque é óbvio, nós temos dados diários e mais abrangentes do que o estado tem dos municípios. Quando o estado dá um sinal de alerta, é sinal que talvez naquela região um ou outro município já devesse ter tomado alguma medida antes do estado. E, portanto, aqueles municípios que não têm estrutura, que não têm competência nas suas secretarias, porque não é algo que eles têm hospitais. Porto Alegre tem a maior rede hospitalar, não só do estado, como talvez uma das maiores do Brasil. Então, a expertise que está em Porto Alegre é evidente que ela não existe dentro das secretarias municipais, porque elas não fazem a gestão dos hospitais como Porto Alegre faz, né? Tanto é que muitos profissionais nossos são desses hospitais, aqueles que cuidam da área hospitalar. Então, é importante dizer, não há contrassenso, pelo contrário, estamos absolutamente alinhados em relação ao governo do estado com relação ao momento de cautela. E já tomamos mais cautelas em outros momentos que o estado não entendeu adequado, né? E a questão metropolitana, o estado agora vai avaliar,
junto com outros municípios, não compete a nós. A referência que eu fiz ali a municípios, ela foi enquanto colegas, né, de gestão municipal, de trocar experiências e de trocar números e dados e informações, mas que parecem são dados que merecem individualmente naquele município ser analisados. Mas a visão regional, a visão metropolitana, a visão em relação a outras regiões é o Estado que vai tomar, e as eventuais aqui medidas específicas de Porto Alegre serão eventualmente alinhadas aqui com relação ao Estado e com as especificidades que uma capital de 1,5 milhão de habitantes, que como regra possui quase uma Caxias inteira, que é o segundo maior município em termos de habitantes depois de Porto Alegre, dentro dos ônibus diariamente de transporte coletivo. Existem peculiaridades que são diferentes, mas não discordamos no caminho de alerta pela velocidade do crescimento da demanda de UTI e apoiamos essa sinalização e esse avanço aí, diálogo em buscar que os municípios tomem medidas restritivas de circulação, né? Algumas regiões e alguns municípios mais do que outros. Como exatamente fica o funcionamento dos shoppings? Como a gente disse, a gente vai tratar neste momento, buscando não desconsiderar a especificidade de Porto Alegre, que tem 16 shoppings e mais de uma centena de galerias, de que eles sejam tratados neste momento de acordo com todas as outras atividades. Ou seja, se os restaurantes poderão abrir ao meio-dia, poderão abrir ao meio-dia até às 17 horas nos shoppings também. As farmácias, em todos os lugares, podem abrir porque são serviços essenciais, inclusive nos shoppings. Supermercados, serviços essenciais em toda a cidade de Porto Alegre, inclusive nos shoppings. O comércio, como regra, né, tirando lá as exceções, que são os autônomos e os microempreendedores individuais, como regra, eles não devem funcionar, não podem funcionar, à exceção daqueles que são essenciais ou necessários. Se não me engano, no artigo 12 do decreto. Então, esta regra vai dar para os shoppings e os shoppings e galerias, dentro do seu menu, da sua relação de operações que acontecem, né? Da sua gama de operações e serviços que eles oferecem, eles vão fazer a sua própria análise se econômico e financeiramente vale a pena para eles funcionarem, e se funcionarem, evidentemente, tanto as atividades específicas têm seus regulamentos específicos, como o próprio shopping tem os seus regulamentos específicos de funcionamento. Havia uma previsão de ampliar o funcionamento de números de linhas de transporte coletivo a partir dessa segunda-feira. Ela permanece mesmo diminuindo a circulação de pessoas com o novo decreto. É importante essa pergunta aqui, Gabriela, porque a gente não pode, nós nos guiarmos por manifestações, vamos dizer assim, mais críticas ou com mais engajamento dentro das redes sociais. E o levantamento que a gente fez nessa questão do transporte coletivo, a gente verificou que a gente teve uma reclamação para cada 33 mil passageiros. Então, a cada 33 mil passageiros, um reclamou de superlotação. E essas reclamações aconteceram depois do decreto do dia 20, que realmente avançava na liberação de muitas atividades econômicas. Agora, nossa tendência é ser restritiva, e como a gente sempre faz, na verdade, a ampliação de linhas, ampliação de horários, a troca, eventualmente, de uma rota, ou a utilização de um terminal para fazer uma troca, ela é realizada, planejada, conversada, elaborada, medida diariamente e semanalmente ocorrem alterações. Então, sim, nós vamos ampliar onde a gente tem as reclamações, onde tem essa demanda e essa verificação real do dia, né? Essa verificação de fatos, né? Pelo volume que apresenta na bilhetagem eletrônica, pelo volume que a gente tem de reclamações. Então, é nesse sentido que a gente vai, sim, atender essa demanda de acordo com isso. O novo decreto influencia o projeto de flexibilização da dupla Grenal e São José. Do nosso ponto de vista, a continuação das atividades de profissionais, de atletas profissionais contratados por clubes,
ela não sofre, nesse momento, nenhuma alteração e eles podem continuar com os seus treinos físicos e com seus treinos de preparação física e com seus treinos técnicos, desde que eles não sejam realizados com o contato né, de atletas. E existe agora uma demanda para flexibilizar a nossa tendência aérea, de flexibilizar, e a gente continua aqui avaliando. Pode ser que nessa semana a gente avance nesse sentido, dialogando antes com o governo do estado pela especificidade de Porto Alegre, e também porque realmente, né, com os cuidados, as estruturas que tem nesses locais, nos parece que é bem viável. Talvez não nesse momento, por sinal, mas eventualmente a gente liberar com o treinamento de um maior número de pessoas. O treinamento com bola, ele já é permitido, ele já é autorizado, né? O que não é autorizado são as disputas de bola, os esportes de contato. É isso que não é autorizado e que, eventualmente, para um número limitado de pessoas, a gente também avance nessa flexibilização, mas isso está em análise, não é o momento hoje e nem nos próximos dias da gente tomar essa decisão, porque o sinal para a sociedade é de diminuição da circulação e do contágio, porque nós estamos numa velocidade muito elevada e que vai comprometer não o nosso sistema de saúde, mas qualquer sistema de saúde do mundo nesta velocidade poderia ficar comprometido. A FCDL entrou na justiça contra o fechamento pelo critério de faturamento. Como a prefeitura vê isso? Segue valendo esta avaliação para o novo decreto? Sim, essa é uma avaliação que a gente entende que ela tem uma relação direta com circulação, né? Como a gente disse, leitos de UTI, que embaixo dele, ao redor dele, na formação dele, tem uma série de estruturas importantes, como foi mencionado aqui, pessoal qualificado, equipe formada, né? Treinamento, EPIs direcionado para essa questão e os equipamentos específicos, não só os EPIs, mas os equipamentos hospitalares, que em Porto Alegre, como foi dito aqui pelo Fabiano, não é o nosso principal problema, nosso principal desafio nesse momento, e a gente toma essas medidas para que não seja no futuro. Então, essa nos parece que é uma regra muito correta, que está direcionada com a circulação de pessoas e que atende muito bem todas as evidências científicas e as necessidades de prevenção, infelizmente, usando a ferramenta que o mundo inteiro usa, que é interferindo na atividade econômica. A Bruna, o senhor pretende recorrer da bandeira vermelha, porque a liberação de restaurantes não é permitida de jeito nenhum. Nós concordamos com a bandeira vermelha, concordamos que precisamos ser mais restritivos, diminuir muito a circulação. Alguns itens específicos, evidentemente, e pelas nossas peculiaridades, a gente vai conversar essa semana aí para a gente organizar isso, porque a gente entende Porto Alegre como capital, com 1,5 milhão, tem peculiaridades e não vai ser por pequenos detalhes aí que nós vamos desacordar. Então, não há discordância em relação a este sinal que o Estado optou por passar a mensagem, que é através de cores de bandeiras, que significam os avanços, né? O Estado optou pela bandeira, que tem uma série de indicadores, e nós optamos por um número, que é o número de UTIs e seu crescimento. Mas o sinal é o mesmo, e nós concordamos com o governo do Estado. O nosso sinal hoje, para Porto Alegre e para alguns municípios que o Estado vai avaliar, e os prefeitos dos municípios da região vão avaliar, é um sinal grave de alerta, uma mensagem para os porto-alegrenses que a gente tem que circular menos, ter muito menos contato com outras pessoas, manter o distanciamento físico, seguir as regras individuais de higiene, mas são necessárias as regras de massa, as regras de influência populacional, como todos os países do mundo usaram, e não é aqui, é importante dizer, Belo Horizonte deverá tomar medidas como essa, Curitiba tomou, a Suécia tomou, a China tomou, os Estados Unidos tomaram, Coreia tomaram, isso nos últimos dias e semanas, e se a gente pesquisar, nós vamos ter uma série de outros municípios do Brasil e do mundo que também tiveram medidas mais restritivas. Essa era a Bruna Osterman, da CNN. Rosane de Oliveira, no caso dos restaurantes, em que se baseia a abertura até 17 horas, as nossas
decisões sempre se baseiam, Rosane Oliveira, na questão da circulação. E a gente entende aqui que Porto Alegre tem algumas peculiaridades, inclusive na área de alimentação. Como a gente tem mais trabalhadores aqui que vêm de outros municípios para Porto Alegre, e é uma metrópole, talvez a gente tenha uma atividade comercial na área de restaurantes, uma necessidade de restaurantes maior do que outros municípios. Nós temos muitos municípios no estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, com atividade agrícola, né? Com atividade agropecuária. Estas atividades, evidentemente, devem, no seu ecossistema econômico, ter uma menor necessidade de restaurantes, ter uma menor importância, um menor número de trabalhadores, e para que as cidades funcionem, uma melhor necessidade de restaurantes. Nós estamos tentando aqui, de alguma forma, buscar que dentro de todas as medidas restritivas, a gente tente salvar alguns setores que são importantes de forma diferenciada em Porto Alegre, mas que são necessários. O que a gente percebeu nesses dias é que quando a gente fechou os restaurantes, as pessoas pegavam a sua comida e se alimentavam em locais inadequados e em situações que muitas vezes ofereciam um risco muito maior do que se elas estivessem dentro do restaurante, com as separações, os distanciamentos e as regras de higiene impostas para essas pessoas. Mas o restaurante é um ambiente que ele gera por si só o movimento. A nossa avaliação é que este movimento gerado, a gente necessariamente não consegue, através de todas as medidas, restringir, porque nós temos centenas de milhares de trabalhadores que vão continuar trabalhando, porque os serviços essenciais e os serviços públicos, como regra, uma boa parte deles, continuam sendo prestados. Então foi essa decisão, e como a gente disse, né, se ali adiante a gente entender que é necessário avançar, a gente avança. Por que até às 17? Porque para a cidade operar enquanto serviços essenciais, a gente não entende que possa ser essencial ou necessário ter restaurantes abertos para jantar. E que aí o jantar fora, ele fica mais para um ambiente social, que é o que a gente não entende que é viável nesse momento. Como ficam os serviços em escolas de idiomas e as aulas práticas de universidades que tinham sido autorizadas a voltar a funcionar? Permanecem iguais as atividades laboratoriais com as regras específicas de acordo com o MEC. Aliás, eu acho até que elas são as mesmas do governo do estado, né? Mas elas seguem padrões, porque são atividades específicas aqui para algumas validações da universidade. Matheus Ferraz, de uma forma geral, prefeito, há diversos pontos em que a prefeitura está flexibilizando, embora a bandeira vermelha proíba. O senhor já conversou com o governador Eduardo Leite sobre isso? Sim, a gente tem um contato presencial uma vez por semana, né, com o governador Eduardo Leite. As equipes técnicas se falam semanalmente em fóruns adequados, que envolvem, às vezes, não só o governo do estado, mas outros municípios, e a gente já conversou sobre isso para evitar eventuais questões específicas. Assim como a gente é mais flexível, se tu for olhar pontualmente detalhes, a gente é mais restritivo em outros detalhes pontuais, se tu for olhar, e a gente é mais restritivo em alguns setores há mais tempo, né, que o governo do estado, ou que a bandeira vermelha do estado, por causa de questões específicas da cidade de Porto Alegre. Nós temos empreendimentos com tamanhos em Porto Alegre, em todas as áreas, que são muito maiores do que em qualquer outro município. Em algumas áreas sequer existem empreendimentos grandes, em alguns setores, como existem na cidade de Porto Alegre. E grandes, que eu digo, é que gerem movimento de pessoas. E por isso, nesses empreendimentos, por exemplo, nós tivemos que ser mais restritivos há mais tempo, né? A cidade já tem essa restrição há mais tempo. Rosane de Oliveira, vai haver flexibilização das igrejas de templos que descumprem as medidas? Vai haver fiscalização das igrejas? Olha, no nosso entendimento, já está havendo fiscalização. E a gente botou um canal, não só nas igrejas, mas de todos os setores que descumprem as medidas restritivas. A gente botou um canal no 56 especificamente para o descumprimento dos decretos
restritivos, onde a gente recebe esses canais. Esses canais, aliás, já nos informaram de surtos, já nos informaram de estabelecimentos funcionando fora das regras e já nos levaram a fazer fiscalizações e constatar que aqueles estabelecimentos estavam efetivamente descumprindo. Nós já tivemos casos de tempos aqui que foram fiscalizados e que foram aplicadas aí as penalizações previstas no decreto. Catiúce Lopes, Fecomércio, RS Hotéis, Academia, Salões de Beleza, continuam seguindo as regras estabelecidas anteriormente pelo município, ou o estabelecimento segue as regras do modelo de distanciamento controlado, conforme determina a bandeira. Bom, eu reitero aqui, se nós formos transformar as nossas medidas em bandeiras, nós estamos na bandeira vermelha, em algumas questões até, em algum momento nós já estivemos na bandeira vermelha antes do Estado estar, e até, quem sabe, até uma bandeira eventualmente preta, né? Por causa das nossas peculiaridades. Então, esses detalhes, né, vão ser debatidos aí com o Estado e com certeza superados. A pergunta foi enviada 2 vezes. Desculpa, Catuíce. Jefferson Klein. A Prefeitura vai definir medida específica para controlar o fluxo de supermercados. Como restringir a quantidade de pessoas ao mesmo tempo no super para evitar aglomeração e lotação? E no caso da abertura dos restaurantes, não gera um conflito legal devido à determinação do governo do Estado? Bom, essa pergunta dos restaurantes nós já respondemos. A Prefeitura tem essa autonomia, bom, também já respondemos a isso. Vamos responder dos supermercados, que ela é uma pauta realmente reincidente, porque ela causa, em alguns setores da economia, uma revolta, porque eles não podem funcionar e os restaurantes podem, e os supermercados podem, mas supermercados são atividades essenciais, né? E a gente não pode fechar. Em relação a eventuais aglomerações, superlotação, a gente não acredita que esteja acontecendo e a gente eventualmente fiscaliza isso, eventualmente não, muito fiscaliza, e como as denúncias são muitas, nós também fiscalizamos diariamente, muitas vezes, os supermercados. O que saiu agora no decreto diferenciado é para praças, parques e paralelo a supermercados. As aglomerações internas nos supermercados serão responsabilidades dos empreendedores, da empresa. O supermercado vai ter que evitar a aglomeração interna, mesmo que ele esteja na sua ocupação permitida pelo decreto e mesmo que essa aglomeração seja gerada fora. A gente já fez vários apelos aos supermercados. Os supermercados eles estão permanecendo abertos e era muito importante, reitero, que eles ampliassem horários. E vou aqui deixar uma ideia, né, para que a economia se organize, para que a gente evite ter que entrar no supermercado, ver a aglomeração de pessoas sem o distanciamento e sem as proteções de higiene pessoal adequadas, mesmo que dentro da capacidade. Eu vou sugerir, né, e já estou entrando numa área que não deveria, mas vou deixar como sugestão: busquem alternativas para evitar aglomeração, porque a aglomeração dentro do supermercado está gerando, sim, uma revolta por lado de alguns empreendedores que estão funcionando e uma imagem para aquelas pessoas que estão se cuidando que não é adequada e passando uma mensagem inadequada para a sociedade. Então, ampliem ainda mais os seus horários, ofereçam ofertas, descontos naqueles dias ou horários onde não há uma grande demanda, tentando deslocar pessoas. Busquem alternativas para ajudar a cidade de Porto Alegre e a gente conseguir que esses horários que nós temos de aglomeração, ou até locais das suas filiais, em que gerem mais aglomeração, que as pessoas se dissipem em outros horários, né, por determinados motivos, que os senhores da área empresarial podem ter muito mais criatividade do que eu, ou para outros estabelecimentos. Ana Aguiar, da Rádio Guaíba. Prefeito, como ficam as situações de academias e parques? As academias mantêm a regra até o momento do decreto publicado, do último decreto, e os parques, a gente também mantém os parques abertos e direciona agora uma orientação mais clara, onde os nossos agentes, tanto os agentes comunitários,
os agentes da saúde e principalmente os nossos fiscais, Guarda Municipal e todas as secretarias que têm estrutura de fiscalização, além da orientação mais clara, poderão fazer aquilo que nós tentamos evitar até o momento, que é aplicar multas e fazer o enquadramento penal, né, civil e penal dessas pessoas, de acordo com a legislação que já é vigente no nosso Código Municipal de Saúde, no nosso Código de Posturas e no Código Penal Brasileiro. E até no Código Civil em relação a eventuais indenizações. Será muito lamentável se a gente chegar ao momento onde os profissionais da prefeitura, que deveriam estar fazendo outras atividades de proteção à vida, tiverem que ir nos parques, que são locais recomendados com altíssima circulação de vento, que podem facilmente atender a todas as regras epidemiológicas de convivência, com o distanciamento, né, com os equipamentos de proteção, enfim, evitando aglomerações. São locais adequados para as famílias, né, para os pais, para os filhos conseguirem passear de forma afastada. Não há nenhum outro local melhor que um parque e praça que propicie ventilação adequada e possibilidade, espaço para afastamento. Será lamentável se a nossa Guarda Municipal tiver que, junto com os fiscais, pedir ajudas de fazer grandes movimentos com a Polícia Civil, com a Brigada Militar, para enquadrar essas pessoas no nosso Código Municipal, na legislação municipal, para multá-las e para processá-las penalmente. Será uma tristeza. E o pior seria, eventualmente, ter que fechar os parques. É importante falar, do ponto de vista epidemiológico, a nossa casa, né, se nós permanecermos em casa e os nossos familiares não estiverem contaminados, evidentemente, é um local seguro. Os parques e praças são locais seguros, porque são arejados e tem espaço para o distanciamento físico. Será muito lamentável, repito, se a gente tiver que tomar estas atitudes, que são, do nosso ponto de vista, absolutamente desnecessárias, né, e até agressivas nesse momento, de multar um cidadão porto-alegrense, porque ele não cuida de si e não cuida dos seus próximos, e parece até que faz uma afronta ao resto dos porto-alegrenses, e será muito pior ainda se nós tivermos que fechar parques específicos, que são símbolo da nossa felicidade, que são símbolo da nossa saúde, que são símbolo da pujança de Porto Alegre, que foram símbolo da gente poder avançar nesses últimos anos, entregar espaços públicos mais qualificados para as famílias, para os cidadãos, nos seus horários de lazer. Será muito triste se nós tivermos que chegar ao extremo de fechar. Não tanto porque aquele sinal específico, como a Orla lá, está oferecendo um grande risco, mas porque um símbolo de coisas boas possa vir a se tornar um símbolo de coisas, de maus procedimentos dos porto-alegrenses. Então, hoje nós tivemos carros, veículos fazendo, né, com áudios explicando o perigo por toda a orla, em muitos parques e praças e bairros. Isso aconteceu ontem e hoje. A partir da semana que vem, a gente começa com abordagens, e a gente espera que não sejam necessárias, com abordagens com maiores repercussões cíveis e penais para quem favorecer a aglomeração que for realizada sem os EPIs necessários, né, e sem as questões de higiene necessárias. Então, é evidente que as pessoas podem ir para o parque com máscara e conversar, né, com máscara, com afastamento. A aglomeração sem máscara, sem afastamento, elas serão passíveis de penalização civil e penalização e processo penal. Como será o sistema de fiscalização para monitorar a manutenção do distanciamento em locais públicos? Como os agentes da prefeitura vão agir para garantir o cumprimento dessa medida? A gente já formatou e opera o nosso escritório de fiscalização. Vamos formalizar ainda mais agora, para endurecer ainda mais a operação e tornar mais ágil a operação do escritório de fiscalização e, eventualmente, provavelmente, vamos pedir o apoio da Polícia Civil e da Guarda Municipal dentro das evidências que se tem até agora, dos fatos, se a gente entender que em algum local
já a partir de amanhã ou de segunda-feira, especificamente é necessário que a gente tenha essa ação conjunta para já fazer, né, a dispersão das pessoas, o registro das medidas cíveis e, evidentemente, consequentemente, as penais também. Janaína Lopes, do G1. Haverá nova tentativa de marcar reunião com os prefeitos da região metropolitana, que aconteceria na sexta-feira. Quais serão as demandas? A gente tentou, Janaína, uma reunião sexta-feira, realmente foi após as nossas reuniões na quinta e na sexta que nós tivemos, e a gente achou que era oportuno, mas é muito compreensível que neste momento de super demanda dos prefeitos, que eles não tivessem a disponibilidade de agenda, e a gente está tentando agendar para essa semana, para fazer uma troca de experiências, uma troca de ideias, né? Acho que esse é um momento muito propício, não só entre prefeitos, mas para entre todos nós, para que a gente possa minimizar erros nas afirmações, minimizar erros que possam gerar fake news, minimizar orientações equivocadas para a população e minimizar atritos e raivas em um ambiente que já é muito estressante, que já é muito angustiante. O que nós precisamos agora é de parceria, é de conversa, é de diálogo, é de seguir orientações baseado nas evidências para a gente buscar superar isso de novo. Porto Alegre já teve uma medida correta que nos possibilitou também ficar por 2 meses numa vanguarda de ampliação das atividades, mas aqui eu vejo aqui que não tem muito mais perguntas, eu vou frisar aqui. Isso é um vírus e ele não está aqui por causa do frio, né? Ele está nos países do norte do Brasil, também no calor. Ele é um vírus e ele continua entre nós. Nós não temos uma vacina ainda e as medidas conhecidas no mundo para evitar que uma pandemia saia de controle são o distanciamento, através da gente evitar a circulação das pessoas. E é muito importante que, se do ponto de vista pessoal, do ponto de vista familiar, nós estamos nos habituando ao distanciamento, a esse novo cenário. Do ponto de vista pessoal, nós nos habituamos a visitar menos os amigos com uma forma diferente. Do ponto de vista profissional, todos nós estamos trabalhando. É importante que a economia também se adapte a este novo momento, porque mesmo que a gente consiga avançar nessa situação e daqui a 15 dias, 20 dias, a gente consiga fazer menos restrições e avançar mais próximo do quase normal, este normal ele não será o normal de antes. E nós, de novo, né, talvez nós, como muitas cidades, como milhares de cidades no mundo estão fazendo, e de dezenas de países, nós precisamos, quem sabe, daqui a 2, 3, 4 meses, ou antes até, retroceder e avançar de novo na ampliação da circulação dos porto-alegrenses. Rosânio de Oliveira. Não ficou clara a regra para os salões de beleza. Pode repetir? A regra para os salões é a mesma que a gente optou, Rosânio Oliveira, dentro de um cenário amplo que a gente optou nas nossas primeiras restrições, que foi o início lá em março, onde nós fomos absolutamente restritivos na circulação para conseguir somente 15, 20 dias depois, diminuir o crescimento, a duplicação da contaminação da necessidade por leitos, que era a cada 5 dias. Né? Foram as mesmas. Nós mantivemos os salões abertos com todas as regras, com todos os protocolos e um específico que é diferenciado, né? Que é a capacidade de 30%, porque a gente entende que por questões sociais e de higiene pessoal, em muitos casos, é importante que a gente tenha os salões funcionando dentro dessas regras aí muito restritivas de ocupação, que é de 30%, e todas as outras regras de higiene necessárias para os salões especificamente e para todas as outras atividades. Lucas Bubols, do Globoesporte.com. Poderia explicar qual é o embasamento técnico para manter os treinos do Pantanal e São José? O embasamento técnico é que são pessoas que são atletas profissionais, a sua profissão e a equipe que o cerca diariamente são de profissionais que cuidam especificamente da sua saúde e que o treinamento deles, a atividade deles, mantém o distanciamento.
assim como tu, Lucas, está trabalhando, mantendo o distanciamento, não há porquê um atleta, do nosso ponto de vista hoje, um atleta mantendo o seu treinamento físico e mantendo, no caso de futebol, o seu treinamento técnico com bola, mantendo o afastamento, mantendo todas as regras de higiene, com acompanhamento específico para a sua saúde, porque ele trabalha lá como regra, quase que 100% a sua saúde, não nos parece que, do ponto de vista epidemiológico, ofereça um risco maior do que tu trabalhando na tua atividade e de que até do que eu como prefeito e do que outros profissionais trabalhando nas suas atividades ofereça. Essa é a base científica para ele continuar, para a gente entender que deva continuar e que não oferece risco nem à sociedade, né, e muito menos não, mas e nem aos profissionais do esporte, e falando de um todo, não só dos atletas. Bom, acho que foi uma série de perguntas aqui que foram respondidas, e se não tiver mais nenhuma pergunta aqui, eu vou me encaminhar aqui para finalizar. Bom, não tendo mais perguntas, serviços sociais autônomos e entidades sindicais. Sim, serviços sociais autônomos e entidades sindicais continuam valendo dentro daquelas regras restritivas, Catiúcia, porque, por exemplo, alguns serviços sindicais oferecem também serviços de proteção ao crédito e outros serviços essenciais para que as empresas que são essenciais, tanto na área do comércio como na área de serviços, continuem trabalhando. Os ESs, por exemplo, aqui em Porto Alegre, eles fornecem cursos técnicos de acompanhamento técnico para atividades agrícolas, né? Então, eles são essenciais para atividades que acontecem em outros municípios, inclusive, que não em Porto Alegre. São pequenas especificidades que afetam, às vezes, pequenos setores da cidade, às vezes setores fora da cidade, que, obedecendo aqui protocolos, como todos os outros obedecerão, não nos parece que são medidas necessárias, né, do ponto de vista de necessidade e atividade da nossa vida continuar, e de oferecer alguma restrição mais severa que aquela que já é oferecida. Eu vi que o Pablo aqui levantou a mão. Pablo, tu tem alguma complementação para fazer? Por favor, então, porque já são 5h15. Serei breve, prefeito. Eu queria reforçar, acho que é muito importante esse momento, né, para a gente registrar o que está sendo feito e especialmente por que está sendo feito. A apresentação foi bem clara com relação aos dados. A gente está com mais de 100% de aumento de pessoas com síndrome gripal nas nossas unidades de saúde, nas nossas tendas, ou seja, temos claros sinais de que o vírus está circulando mais e especialmente isso tem se refletido no aumento das nossas UTIs, o nosso principal indicador. E ressalto mais uma vez, não é uma questão do número de leitos ocupados, tem um gráfico ali da apresentação do prefeito que deixa bem claro que esse aumento de leitos ele está acompanhando o aumento da doença. No nosso plano de contingência, a gente tem tudo organizado para progressivamente ampliar nossa oferta de leitos, mas não se trata do tamanho, mas sim da velocidade com que a epidemia está crescendo neste momento. Está com um movimento, um ritmo muito semelhante ao mês de março, e não existe cidade no mundo que conseguiu enfrentar a pandemia em crescimento sem restringir as atividades, e é por isso que nós precisamos, mais uma vez, conscientizar a população de que é o momento de ficar mais em casa, de sair mais para as atividades essenciais, para restringir a circulação, para que a gente novamente controle a circulação viral e, posteriormente, de forma gradual, consiga fazer o que a gente fez ali nos meses de abril. Foi muito importante aquele período para a gente se preparar, para a gente adquirir EPIs, para a gente adquirir testagem, para a gente avançar na oferta de leitos, mas não foi só por isso. A gente precisa controlar a velocidade e o avanço da doença. Então, reforço isso, prefeito, essa mensagem é muito importante e sempre buscando o equilíbrio da nossa rede. Acho que o depoimento aí da Clínica da Santa Casa do Conceição também foram importantes nesse sentido. E eu queria ressaltar que um dos indicadores cruciais de uma pandemia, o efeito de uma pandemia na cidade, é o excesso de mortes. Não adianta a gente querer proteger demais para um determinado vírus e causar consequências, né, para outras doenças. E se a gente olhar para nosso número de mortes na cidade por qualquer causa, comparando com o ano passado, nós somos uma das poucas cidades brasileiras que conseguiu diminuir o número de mortes, ou seja,
estamos equilibrando o nosso sistema de saúde de uma forma que consegue dar a resposta necessária tanto para a pandemia quanto para as demandas de saúde que seguem existindo aqui na capital. Obrigado, Pablo. Acho que o Natan quer complementar também. Natan, por favor. Bem rapidamente, prefeito, muito obrigado pela deferência para mim e para a equipe aí, né? Acho que a gente tem uma equipe realmente na secretaria fora de série, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista de dedicação. Eu acho que é mais um aviso de utilidade pública, assim, né? Tem circulado muito essa questão de subtestagem, né, prefeito? Não há subtestagem em Porto Alegre. Na verdade, a gente tem uma testagem disponível para todas as pessoas que procurarem os postos de saúde ou as tendas que têm sintomas compatíveis com o coronavírus, né? A gente sabe que tem uma parte das pessoas que não procuram atendimento quando ficam doentes, outras que a gente indica o teste e não fazem o teste. Isso é normal. A gente sabe que as pessoas são assim, né? Mas é importante ressaltar, todo mundo que procurar atendimento vai poder fazer o teste se tiver indicação, né? Mas talvez a mensagem, além da questão dessa questão do isolamento social, um dos pontos-chave é o isolamento das pessoas doentes, né? Então, a gente precisa que as pessoas que têm sintomas de coronavírus vão buscar atendimento e sejam orientadas a ficar em casa, que fiquem em casa os 14 dias do início dos sintomas, né? Isso é fundamental, porque se as pessoas não ficarem em casa, a gente não vai conseguir reduzir a transmissão, e mais do que isso, seus familiares, não seus familiares, pessoas que moram na mesma residência também têm que ficar em casa, né? Porque não adianta a pessoa doente ficar em casa e a pessoa que mora junto sai para a rua, elas muitas vezes pode estar num período anterior do aparecimento dos sintomas e vai também transmitir a doença. Então, é muito importante que as pessoas fiquem em casa, principalmente aquelas que estão com a doença. É isso. Obrigado, Natan. Eu não sei se algum dos convidados aqui gostaria de se manifestar ainda, senão a gente vai encaminhar para o encerramento. Eu queria agradecer muito aqui a participação da Nadine, que se reúne quase que diariamente aqui com a nossa equipe. Agradecer aqui muito do Cláudio, pela presença dele, que também a equipe do Grupo Hospitalar Conceição é extraordinária aqui na relação. A Santa Casa também, onde a gente está expandindo contratualizações da atenção básica, e por isso que a gente conseguiu fazer uma parte, junto com outros parceiros, do avanço nisso. Obrigado, Osvaldo. Ao Fabiano aqui, que passou uma visão de dentro do hospital, uma visão de quem tem uma formação técnica adequada, uma visão do Conselho Regional, uma visão de ser humano, acho que muito apropriada, conjugada, né, e apropriada para esse momento aí, e em nome de vocês, em nome do Pablo, do Natan, da equipe da Secretaria da Saúde, e de todos os meus colegas aqui do gabinete, na pessoa da Karine, da equipe da comunicação, que vive num desafio aí de comunicar dentro desse desafio de que tantas pessoas comunicam o errado ou o fake, o que não é correto, né? Do Bruno, do Carlos Eduardo, de toda a equipe da prefeitura como um todo, do Leonardo, das secretarias como todas envolvidas aqui nesse gigantesco desafio de se meter nas atividades das pessoas, organizar a atividade econômica da cidade, que não era o nosso papel, para tentar, causando menos prejuízo, aí, salvar mais vidas. Eu quero agradecer a todos da área que trabalham com isso, fora da prefeitura, os que estão dentro da prefeitura, por me dar o conforto que, dentro de tantos erros que a gente está fazendo, dentro de tanta insegurança aí, a gente está buscando as melhores evidências do mundo inteiro, né, para fazer o que é mais justo, o que é melhor e o que protege mais e o que dá uma qualidade de vida melhor para os habitantes de Porto Alegre. Então, muito obrigado à imprensa por participar. Vocês são fundamentais aí em levar as informações, fazer as críticas construtivas e, nesse momento, mais do que nunca, críticas construtivas
para a gente manter a nossa cidade unida, para a gente ter uma sociedade aí mais humana e menos agressiva. Acho que o pior que a gente pode fazer agora é gerar dúvidas sem base científica e é gerar atritos sem ter um ganho através desse atrito, e é gerar divergências sem a gente antes tentar buscar uma convergência aí, porque eu acho que a intenção de todos nós, todos os jornalistas que estão aqui nos assistindo, né, a maioria das pessoas que estão aí na live nos assistindo e todos aqueles que fizeram parte, o que a gente quer é o melhor. Agora, antes de qualquer coisa nesse momento, o melhor para a nossa economia e o melhor para manter as vidas dos nossos porto-alegrenses. Muito obrigado até aqui por todos e muito obrigado por estarem juntos daqui para frente também. Até logo, bom domingo e boa semana.